O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando o santo culto, vamos cantar o hino 322. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em continuação, este culto, amados irmãos, querida Irmandade, vamos cantar juntos o hino 119. Serei
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Em comunhão, amados irmãos, iremos aos pés do Senhor nesse momento, buscando a face do nosso Deus em oração. Gostaríamos de convidar a todos, na medida do possível, que possam se ajoelhar em sinal de reverência a Deus, não sendo possível que você possa reclinar a tua cabeça, meditar, orar junto, clamar também pela misericórdia do nosso Pai. O homem sem Deus perece, a mulher sem Deus perece. E nós somos conhecedores das nossas limitações. Então entregue o teu caminho ao Senhor, clame a misericórdia de Deus, para que mais uma vez o Senhor se lembre de nós, irmãos. O Senhor, lembrando-se de nós, uma porta estará sempre aberta ao nosso favor. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença rendendo-lhe graças pela promessa que Tu tens feito a nós, que se formos fiéis à Tua palavra, herdaremos o direito à vida eterna. Graças damos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido.
Graças te damos, Senhor, que ainda que em provas, mas até aqui a tua mão tem nos alcançado. Senhor Deus, é um culto que inicia a semana, é uma segunda-feira que já mostrou todas as auguras que devemos enfrentar nesses dias que se aproximam, mas por todos esses dias, por todas essas provações, por todas essas aflições, Senhor, Tu continuas sendo o Deus da nossa salvação. Graças te damos, Senhor eterno, que Tua mão tem sido conosco, e ainda assim, Senhor, como pessoas, como servos, como ovelhas errantes, temos errado na Tua presença, cometido pecados na Tua presença, e por esses erros te pedimos misericórdia, que Tu possa perdoar nós, Senhor, na multidão da Tua vontade. Senhor, Tu és Deus sobre os céus, Tu és Deus sobre a terra. Somos dependentes de Ti, carecedores da Tua misericórdia. E apresentamos nesse momento todos os pedidos de oração da Tua igreja, as aflições que se abatem sobre o Teu povo, as enfermidades, Senhor, quanta espera, quanta luta, quanto choro no meio de nós. Senhor, aparece no meio de nós, pelo amor do Teu santo nome. Ainda, Senhor, que possa as vidas dos Teus filhos, as Tuas filhas, estar uma tormenta. Traga, Senhor eterno, uma brisa suave nas nossas vidas, que possamos honrar, glorificar, salmodiar a Tua gloriosa presença sobre nós. Esteja conosco, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Quantas esperanças perdidas, quantos diagnósticos que condenam, quanto, Senhor eterno, porta fechada. Senhor, Tu és Deus, nós te clamamos, nós te invocamos. Abra a porta da misericórdia no meio de nós, pelo amor do Teu santo nome. Graças te damos, Senhor, porque a nossa confiança repousa em Ti. Quer estar conosco, pelo amor do Teu santo nome, na guia desse culto. Que esse culto seja, Senhor eterno, sempre guiado pela presença do Teu Santo Espírito em nós. E mais uma vez te pedimos, manda do céu um passo da Tua palavra, por misericórdia, Senhor. Usa-se de quem Tu quer. Usa, Senhor eterno, do servo que Tu te aprova. Mas fala conosco, pelo amor do Teu santo nome. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem-amados irmãos, irmãs, nós muito temos falado a respeito dos cuidados que devemos ter na pandemia. Os irmãos que nos acompanham são conhecedores que, por diagnóstico das autoridades médicas, o pico desta pandemia acontecerá em torno de 5.000 óbitos diários. E que não há nada o que possamos fazer a não ser orarmos uns pelos outros e tomarmos os devidos cuidados. Nunca é demais refrisar: álcool em gel, afastamento social e máscaras sempre que possível. No demais, que oremos para o Senhor nos livrar e nos guardar, fazendo a nossa parte. E que oremos também, irmãos, pelas autoridades sanitárias, médicas do nosso país. É uma luta, é uma guerra, há desdobramentos desconhecidos, mas em tudo o Senhor estará conosco no enfrentamento dessa luta. Também reforçamos aos irmãos o convite de participarem dos cultos online, de frequentarem os cultos da CCA. Não fazemos isso por outro motivo que não seja expandir a mensagem do Evangelho da Paz, que é a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. E fazemos novamente um outro convite a você. Assim como compartilhamos histórias, brincadeiras, imagens engraçadas, críticas políticas, te convido, compartilhe
a mensagem de Jesus Cristo, compartilhe o culto da CCA, que encaminhe para quem está afastado dos caminhos do Senhor, faça um convite, encaminhe, fala que você está pensando nessa pessoa e que depois vocês conversarão a respeito do culto, se for da vontade dela. Irmãos, de onde você menos espera, tem um lar, tem um coração aflito, precisando da misericórdia de Deus. Aonde você menos espera, por vezes num palácio, por vezes no meio dos teus amigos de trabalho, no meio dos teus amigos que você convive e parece que está tudo bem, sempre há uma risada, mas só Deus sabe a lágrima que rola no travesseiro na hora de dormir, só Deus sabe na hora do descanso, que a pessoa fique rolando de um lado para o outro e não tem paz. Que o Senhor use o teu esforço na obra para chegar nesses corações, para chegar nessas famílias e colocar paz nos termos onde há guerra. Então, irmãos, agindo dessa maneira, você estará agindo para expandir a mensagem de Jesus Cristo. E esse convite que fazemos é um convite com muita liberdade. Nós cremos que o Senhor está conosco na ministração desses cultos. Nós cremos que o Senhor tem dado vitória à irmandade, a todas as pessoas que assistem esses cultos, tem alcançado livramento, misericórdia da parte de Deus. Não que haja em nós especialidade alguma, ou dom especial, mas é que aqui tem um povo reunido com a missão de adorar a Deus sobre todas as coisas. Não prometemos saúde, não prometemos riqueza, não estamos aqui fazendo uma campanha para você ser próspero sobre o teu irmão. Nós estamos aqui prometendo para você que se ficarmos juntos, clamando a misericórdia de Deus em comunhão com o Senhor, tendo uma vida exemplar na presença de Deus, sem julgamentos, um dia herdaremos a coroa da vida eterna juntos. Esta é a única promessa que podemos fazer. E nos dias das nossas aflições não faltará consolo, misericórdia e milagres da parte de Deus. Mas a missão principal é alcançar o direito da vida eterna. Então esta é a missão, esta é a mensagem. Compartilhe os nossos cultos. Compartilhe a mensagem da palavra. Compartilhe outros cultos que você tiver comunhão, mas seja um multiplicador da palavra. Irmãos, local de adoração, ministros da palavra. Vivemos tempos de guerra, vivemos tempos de afastamento. Onde houver um irmão, uma irmã que sente o chamado do Senhor para falar de Cristo, é tempo. É tempo da anunciação da graça. É tempo da anunciação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então queríamos, irmãos, reforçar. Se você tem vontade de falar de Jesus Cristo, de anunciar a palavra, de fazer uma pregação, não espere a autorização de homem. Sinta-se confirmado da parte de Deus para começar uma igreja na tua casa. Filie-se a uma igreja em que você tenha comunhão. Se você quiser começar os cultos com a liturgia da CCA, entre em contato conosco, que daremos as instruções necessárias para que você haja dessa maneira.
Não espere por cargo, não espere por ministério, mas busque ser um multiplicador da palavra. Irmãos, é tempo de falar de Jesus Cristo. É na prova em que o Senhor fará renascer um grande povo, uma grande obra, uma grande manifestação do Espírito Santo. Podem fechar as portas às igrejas, mas a tua boca é um multiplicador da palavra do Senhor. Se você estivesse nos bancos das igrejas, você estaria frequentando os cultos, recebendo as ministrações da palavra, fazendo as suas ofertas, cantando seus hinos, seus louvores, e a tua vida passaria e não despertaria em você essa chama ardente de falar de Jesus Cristo. O Senhor quis dessa maneira se usar de você. Então, apressa-te, irmão, irmã, jovem, a falar das boas novas de Jesus Cristo. De onde você menos espera, da onde você acha que não plantou, virá o retorno do fruto do teu trabalho na obra de Deus. Por esses conselhos, por esses anúncios, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Em continuação ao culto, aguardando a palavra, vamos cantar o hino 287. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, as Escrituras no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis.
Livro do Gênesis, livro da criação, no capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35, iremos ler verso 8 ao 15. Gênesis 35, verso 8 ao 15. Fiquemos em comunhão, irmãos, e vamos ler juntos, com a guia de Deus e do Espírito Santo. Amém. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alombacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, nesta noite, venha a todos nós, irmãos, relembrando a história de Jacó, a história do último patriarca da igreja, onde o Senhor se fez Deus, onde o Senhor se declarou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê, irmãos? Porque o Senhor abençoou, o Senhor escolheu abençoar esta família, essa descendência, e fez desta descendência um povo bendito na terra. Um povo por onde as transcrições dos textos bíblicos transmitem as histórias, a narrativa, sempre a partir deste povo. Para este povo o Senhor prometeu abençoar. Para este povo o Senhor prometeu a terra. Este povo transgrediu os mandamentos. Este povo louvou e adorou outros deuses. Mas a misericórdia do Senhor se renovou. Mandou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para começar a salvação do mundo através deste povo. E este povo, a liderança, pecou mais uma vez. Não reconheceu a divindade de Cristo. E a misericórdia, a graça, a libertação, a salvação pela graça foi espalhada até os confins da terra. Por um erro, por uma negação,
a obra se fez maior. A obra alcançou a todos. E esta obra, este amor, este cuidado, este zelo, chegou até a tua vida, até a tua casa, até a tua família. E a palavra do Senhor hoje, amados irmãos, nos lembra desta passagem, desta importante figura que foi relatada 2 vezes na Bíblia, que é a ama de Rebeca. Quando nós lemos uma leitura rápida, pouco entendemos o poder, o significado desta passagem. Estamos aqui narrando a história de Jacó. Estamos aqui narrando a história de um homem, a esta época, muito provavelmente um homem já centenário. Estamos narrando aqui a história da vida de um homem com mais de 100 anos, a qual Deus está prometendo mudar a vida dele, o destino dele, abençoando a geração dele. Num tempo de já uma idade avançada, renovação de promessas de benção. Imagine os irmãos que aqui era um Jacó que ainda não tinha o filho dele que havia sido vendido, José. Ele ainda não era o pai do governador do Egito. Estamos aqui no momento anterior da vida dele. E a Bíblia nos traz esta passagem, coloca no mesmo parágrafo, coloca no mesmo texto, o local onde eles estavam, aonde na passagem, no caminho que estava andando Jacó, veio a falecer esta mulher, que já havia de ser uma mulher com uma idade muito mais avançada do que a dele. Quem é esta moça? Que já foi moça um dia. Ela foi quem acompanhou a mãe de Jacó quando ela saiu do meio da parentela para ir se casar com Isaque, o pai de Jacó. Então, a pessoa que sempre acompanhou a mãe de Jacó. E Jacó viveu uma vida longa junto à mãe, junto ao pai. Quando ele saiu corrido de casa com medo de ser assassinado por Esaú, dá-se a entender que ele continuou sendo protegido pela ajudadora da mãe. Em algum momento os caminhos deles se reencontraram. E um homem de 100 anos ainda tinha uma pessoa que em certa altura da vida deixa de ser uma babá, uma ajudadora, uma cuidadora e passa a ser uma pessoa da família. Mas é uma pessoa que tem proteção. A figura dela era uma figura de proteção. E encerrou os dias dela na terra. E encerrou, no mesmo parágrafo, esse estágio da vida de Jacó. Pelo Espírito Santo que nos desperta nesta noite, conclamamos a comunhão da igreja para receber essa palavra. Amados irmãos, o Senhor tem nos despertado nesta mensagem, nesta pregação. A vida de Jacó, até este momento,
ele teve a proteção da mãe, na ausência da mãe, da ama, da cuidadora da mãe, da assistente da mãe. E quando ela morre, existe como se fosse uma emancipação daquele homem já avançado em idade. O recado da palavra hoje, para você que recebe o culto, para você que crê que Deus ainda fala através dos homens na terra, é que você passou por caminhos, você passou por experiências, você passou por traições, você foi enganado, você também cometeu seus deslizes, mas em todos esses momentos havia um tipo de proteção na tua vida, havia um tipo de cuidado. Hoje o Senhor nos traz esta fronteira da vida de Jacó. Onde foi sepultada a ama de sua mãe, no mesmo local o Senhor mudou o nome dele, pediu que ele tivesse multiplicação da sua semente e abençoou que dele saísse nações, reis, e deu a ele o direito de herdar todas as promessas de seu pai e de seu avô. Ciclos fechando, ciclos iniciando. Os irmãos entendem essa palavra? Até aqui a tua mão veio com um tipo de proteção. E o Senhor foi contigo. E o Senhor te guardou. A partir dessa palavra, meu irmão, minha irmã, família que nos acompanha, amigos, o Senhor Deus, a partir dessa palavra, declara que Ele é o Deus Todo-Poderoso na tua vida. E a bênção repousada na cabeça de Abraão, que nesse momento muda o nome para Israel, está na tua cabeça a partir de agora. O Senhor está nos prometendo que ainda que um ciclo se feche, um ciclo muito maior está se iniciando na sua vida. Jacó, avançado em idade, por certo sofreu com o sepultamento dessa mulher ainda muito mais velha que ele, porque era uma pessoa especial na vida dele, na vida da família dele. Era uma pessoa da família. Mas quando a protetora faltou, Deus entrou com novidade de vida na vida dele. Irmãos, não tem como mudar o curso da pregação dessa palavra. Hoje o Senhor marcou uma fronteira na tua vida. Você não consegue mais voltar para o seu estado anterior. Mas nesse estado novo em que você entra, o Senhor é contigo. O Senhor fará multiplicar as bênçãos na tua vida. O Senhor fará novas todas as coisas. Mudará o teu nome, a tua companhia, mudará a tua casa, porque é tempo novo debaixo da graça. Jacó sofreu no primeiro estágio e venceu. Jacó sofreu no segundo estágio e venceu.
Amados e queridos irmãos, há um rio, há uma fronteira, há uma passagem que divide você da vida que você levou ontem até o início desse culto para a vida que você seguirá a partir de hoje. Voltar não dá. Jacó não podia voltar porque ela faleceu, aquela protetora faleceu. Mas o próprio Deus se manifestou a ele e fez ele viver uma nova etapa da vida dele. Um novo tempo, debaixo da proteção de Deus. E você? Está preparado para viver o novo? Está preparado para encerrar o ciclo em que você está? Ou que você esteve? Porque quando chega a morte, e a palavra não é de morte, a palavra é de vida. Quando chega a morte, irmãos, tem como você voltar ao tempo? Tem como você trazer a vida novamente, se não for por um milagre? Não tem. Encerrou, está encerrado. Encerrou o seu estágio, esse estágio que você viveu. Não tem mais volta. Levanta, muda suas vestes, crê no Senhor, porque o Senhor estará Ele próprio te colocando num caminho novo. De muita, muita benção. De muita, muita alegria. Caminhos prosperando. Caminhos florescendo. Rios que não secam, mas também que não transbordam. Porque há a proteção e o cuidado de Deus nesta nova fase. Irmãos, o Senhor fala de mudança de nome. Tem novidade. Tem novidade na tua vida. Que o Senhor possa trazer essas novidades para nós. Que todos possamos receber a comunhão desse culto e dessa palavra. Mas não tinha como pregar outra coisa, irmãos. Não tinha. É vida nova. O que passou, se encerrou, foi da maneira como o Senhor permitiu. Viva o novo. Viva a alegria. Viva um tempo de restauração. Viva o tempo de multiplicação. Viva o tempo de prosperar. Viva o tempo que da tua casa sairá reis, sairá governantes, sairá autoridades, porque é a promessa da palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Nesta confiança da novidade, da promessa que o Senhor fez para nós, não saia do culto. Vamos agradecer o Senhor. E mais uma vez vamos entregar as necessidades da igreja. E mais uma vez vamos apresentar a tua petição. Assim como temos pedido, irmãos, por crianças com câncer, como a Camilinha, como o José, como a mãe dele, a Cirineia, como a Juliana, minha cunhada, como tantas outras enfermidades, como o irmão Paulinho, irmão carnal do irmão Edno, ancião da CCA em Toledo, no Paraná, que está enfrentando a Covid, entubado, em processo de extubação, e tantas outras necessidades. Mas o Senhor prometeu para nós que é tempo novo. Tempo novo com abundância. Por essa promessa, busquemos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa oração, Senhor, agora em ato de agradecimento por todo o bem alcançado das Tuas mãos. Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos porque Tu és Deus das nossas vidas. Tu és Deus, Senhor eterno, da nossa infância. Tu és o Deus da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos filhos. E Tu és Deus, Senhor eterno, por todos os dias das nossas vidas. Graças Te damos pelo culto que Tu tem nos preparado, que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. E por esse mesmo nome está sendo encerrado, Senhor. Ó Pai de misericórdia, somos gratos pelos hinos, pela oração que tem dado, e maiormente Te somos gratos, Senhor, por Tua santa e bendita palavra. Glória, glória, glória ao nome santo do Senhor que mandou essa palavra, Pai. Permita que possamos alcançá-la, Senhor. Permita que possamos vivê-la. Permita que possamos reconhecer ela nas nossas vidas. Senhor, Tu prometeu tempo novo. A Ti entregamos as nossas vidas para viver o novo diante da graça. Senhor, multiplica, frutifica, aumenta as nossas tendas, abençoa e permita que os nossos pés sempre estejam debaixo dos Teus fraternais cuidados. Graças Te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, maiormente Te somos gratos por tudo quanto Tu has de fazer por nós. Apresentamos mais uma vez os pedidos de oração nas Tuas mãos. Senhor, vida nova, milagre, prosperidade, bênção, mente sadia, união familiar, emprego, condições financeiras dignas. Senhor, apresentamos a vida, as necessidades, as enfermidades, as causas, os diagnósticos, as condições financeiras, as lágrimas derramadas pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas de aflição, apresentamos nas Tuas mãos. Faça um operar, um milagre, prospera, muda o ciclo para um ciclo de vitória na vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos, Senhor eterno, declarar a Tua misericórdia em nós. Que haja fé na igreja para receber essa profecia, que onde havia luto, haverá vida. Onde havia enfermidade, haverá saúde. Onde havia causas impossíveis, haverá soluções dignas, grandes e prósperas na vida do Teu povo, Senhor. Que haja fé, que haja condição de crer e que haja, Senhor eterno, a Tua misericórdia para cumprir todas essas promessas nas nossas vidas também. É o que Te pedimos, Senhor. Te agradecemos. Dê a nós uma noite de paz. Que possamos dormir e acordar nesta nova fase das nossas vidas. Graças damos a Ti em tudo. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que intercede por nós eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em agradecimento, amados irmãos, cantemos o hino 254.
na mudança da tua vida. Creia que a palavra foi com você. Certo dia, eu estava na reunião de jovens, em janeiro de 2007. O irmão cooperador de jovens que atendia o culto, virou para a mocidade e falou: que não subiu na tua mente, não desceu no teu coração, eu vou fazer na tua vida. Eu achei linda essa parte. Eu criei, mas achei que não fosse comigo. Estava esperando uma parte que o Senhor preparasse para mim e meu casamento, mas eu não estava nem namorando. Que jeito? Ele falou: esse ano, o que não subiu na sua mente e não desceu no teu coração, eu faço na tua vida. Passado o período, eu conheci uma irmã, uma moça, Débora. No dia que fez 1 ano que eu voltei do sequestro, eu conheci ela num evento dos irmãos, das famílias que auxiliaram os meus pais e minha família no tempo da provação do sequestro. E a única pessoa que não havia participado, que sabia muito pouco, que foi convidada de última hora, era ela. E foi a primeira pessoa que eu cumprimentei naquele evento. Passado poucos meses, que nós casamos em 5 meses, nós fomos buscar a palavra numa igreja da congregação. E o irmão Cláudio Codonho, da Água Rasa, pregando a respeito de Apocalipse, terceiro capítulo de Apocalipse, 6ª carta, se não me engano. Numa hora da palavra, os irmãos que conhecem ele tem uma hora que ele pega e fecha a Bíblia e começa a profetizar para a igreja. Um homem muito usado por Deus. Esse irmão fechou a Bíblia, pregando o Apocalipse, virou para a igreja e falou assim: e você que veio buscar a palavra? José, quando saiu do cativeiro, Deus mudou as vestes, Deus deu função de governador e Deus deu família para José. Hoje Deus prepara o teu casamento. Foi a confirmação. Só que naquele culto tinha 2 amigos meus, o Anderson e o Oneri. Eu casei depois de 2 meses. O Oneri casou na sequência também, em menos de 1 ano. E o Anderson casou com a minha irmã, é meu cunhado, em menos de 1 ano. A promessa da palavra, quando chega, ela chega e fere os corações que estão precisando daquela resposta iminente. Mas ela cai, ela abençoa a todos aqueles que crê. Creia, o Senhor mudou o ciclo da tua vida por essa palavra. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, aleluia, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra e essa promessa que o Senhor fez por essa palavra permaneça nos nossos corações para sempre. Amém.